Pergunta: você é capaz de definir a vida e a morte? Você de fato sabe o que é estar vivo? Você compreende o que é a morte? Então você vai afirmar: Darley, esta é fácil. Pode deixar que eu mesmo te respondo esta pergunta. Veja bem, Darley, a vida tem a ver com a consciência do corpo. Como diz o filósofo, penso logo existo. Os mortos não estão conscientes de nada. Em outras palavras, a inconsciência é uma representação da própria morte. Eu estou respirando, Darley, eu estou assistindo seus vídeos e estou lhe respondendo através da consciência. A consciência do corpo é uma representação da própria vida e a inconsciência do corpo uma representação da morte. Bom, se este é o critério de vida e morte que você é capaz de definir, eu sinto muito. Você não chegou nem mesmo próximo da verdade, pois nem tudo é o que parece ser, meu amigo. Quem te disse que a vida tem a ver com o corpo? Veja bem, a vida já existia antes do seu corpo ter nascido. E a vida continuará existindo após a inexistência do corpo, pois a vida é eterna, ela não teve princípio de dias. E por consequência não tem fim, pois ela é eterna. A vida não precisa do corpo para existir, meu amigo. Como assim a vida é a consciência do corpo? Não, a vida já existia mesmo antes do corpo ter nascido. Veja bem, qual a verdadeira definição de vida e morte? Disse o apóstolo Paulo através do livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 6, que a mentalidade da carne, a consciência do corpo, é a própria morte. O que os seres humanos definem como vida através da consciência do corpo é a própria morte. A consciência, a mentalidade do corpo é a morte, disse o apóstolo Paulo. Morte não tem nada a ver com cessar as funções vitais do corpo. A vida tem a ver com a consciência do espírito, pois concluiu Paulo, porém a mentalidade do espírito, a consciência do espírito é a própria vida. A vida tem a ver com consciência do espírito, não com a consciência do corpo. Nisto podemos entender porque no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12, está escrito: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus está morto. Estamos falando de morte espiritual, pois verdadeiramente nós somos seres espirituais tendo uma experiência inconsciente através do corpo. A inconsciência em relação ao espírito é a própria morte dita, meu amigo. Nisto, repito, podemos entender porque está escrito: quem tem o Filho tem a vida. Exatamente, quem é o Filho? O Filho é o que você gera. A consciência do Espírito é o Filho. Você precisa gerar a consciência do Espírito, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, disse o apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado em vós. O Filho, que é a consciência espiritual, precisa ser gerada em você. Você precisa gerar a vida em si mesmo, pois a consciência do corpo é a própria morte, porém a consciência do espírito é a vida, meu amigo. Por isso que ser humano é ser mortal. Ser mortal é a própria morte. Você não possui vida em si mesmo até que venha manifestar o Espírito de Cristo na carne. Prova disto é que você já nasceu neste mundo, por assim dizer, morrendo. O princípio da sua existência aqui na Terra foi o começo da sua morte. A morte, ela pode ser sentida. Nada tem a ver com aqueles que caíram no esquecimento lá no cemitério. Aqueles que foram enterrados no cemitério não sabem coisa nenhuma. Eles não sabem o que é a morte. Porém, os seres humanos que estão caminhando pela face da Terra sabem muito bem o que é a morte, pois o início da morte se dá com o início da existência do corpo. Ser humano é ser mortal. Ser mortal é uma representação da morte. Você experimenta a morte através da consciência do corpo. Você está experienciando a morte neste exato momento. Alegria, dor, angústia, ansiedade,
tudo proveniente exatamente da consciência do corpo, que é a morte, pois a mentalidade da carne é a própria morte. Você está experienciando a morte neste exato momento através do corpo, pois o princípio da morte se dá com a existência do corpo, meu amigo. Porém, você experimenta a vida somente através da consciência do espírito, pois a mentalidade do espírito é vida e paz. Porém, a mentalidade da carne é a própria morte, é a própria inquietação, o próprio sofrimento, a própria dor. Tudo existe através da sua consciência. No reino dos céus, na vida eterna, sim, na consciência do espírito, não há dor, não há sofrimento, não há angústia. Mas através da sua mentalidade da carne, você está experienciando exatamente a morte, pois a morte pode ser sentida. A morte, por assim dizer, veja a ironia, pode ser vivenciada. Você está vivendo no mundo dos mortos através do corpo da morte. Disse o apóstolo Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Esta é a morte. Você está vivendo a morte neste exato momento. Você está sentindo a morte neste exato momento, meu amigo. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 18, para encerrar, concluiu Paulo: eles estão com o entendimento mergulhados nas trevas e separados da vida de Deus. A vida de Deus não tem nada a ver com a vida que os seres humanos supõem ser a realidade. A vida do corpo é apenas uma ilusão, pois os seres humanos não possuem vida em si mesmos. Isso que os seres humanos chamam de vida é a própria morte. O que nós chamamos de vida dá-se o início através da morte. Ou seja, a morte é a própria vida, que nós estamos experienciando através do corpo. Porém, através do espírito, nós experienciamos a vida. Mas os seres humanos estão separados da vida de Deus. A vida de Deus é a consciência do espírito, que você precisa gerar, que você precisa despertar em si mesmo. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a sua vida precisa se manifestar. Quem tem o Filho de Deus tem vida em si mesmo. Quem não tem o Filho está morto. Quem ainda não despertou da verdadeira natureza espiritual se encontra morto em seus pecados, mortos, iludido, acreditando que a vida tem a ver com o corpo. Separados da vida de Deus. A vida não está na água, a vida não está no sol, a vida não está no corpo. A vida se encontra com o Espírito de Deus, pois Deus é Espírito e Deus é a vida do homem. Para finalizar, o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 a 47. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. A vida se encontra com o segundo homem, que está nos céus. Pois assim como você possui corpo humano, você também possui corpo celestial. O seu corpo celestial nunca saiu da eternidade. A sua verdadeira vida se encontra no reino dos céus, não aqui na terra. Aqui na terra você está tendo uma experiência inconsciente através do corpo da morte, não através do corpo da vida. O corpo da vida é espiritual. Da mesma forma que você nunca sai da cama ao entrar no sonho, da mesma forma você nunca saiu da eternidade ao ter entrado no mundo dos mortos. Desperta, meu querido amigo. Vida, a verdadeira vida, nada tem a ver com isto que nós chamamos de vida. Isto que os seres humanos chamam de vida é a própria morte, que é a consciência da carne.